Olá, eu sou a Michele Rigonato, sou psicóloga, sou mentora na área de desenvolvimento humano. Hoje eu vou falar para vocês sobre as leis da autorresponsabilidade. Você tem uma tendência a criticar as pessoas, a reclamar de tudo à sua volta, a buscar culpados pelas coisas que te acontecem, a se posicionar como vítima, a julgar as pessoas à sua volta. Bom, então se você faz tudo isso, esse vídeo é para você. Ou se pelo menos faz algum desses comportamentos, esse vídeo vai te ajudar bastante. Então hoje eu vou falar sobre as leis da autorresponsabilidade. São leis que o Paulo Vieira escreve aqui nesse Poder da Ação, esse livro que é fantástico, é sensacional, recomendo fortemente a leitura. E eu vou falar de 6 dessas leis da autorresponsabilidade. A primeira delas é sobre não criticar as pessoas. Então, a maneira que a gente tem, às vezes, para se esquivar da responsabilidade pelos nossos atos é criticar as pessoas. Ah, eu não fiz determinada coisa que eu tinha para fazer porque fulano não me ajudou. Né? Ah, porque fulano só pensa nele. Fulano é egoísta. Então, enfim, a gente sempre atribui a responsabilidade aos outros e tem uma tendência a criticar as pessoas. E a crítica, ela não vai ajudar em absolutamente nada. Nada, nada, nada. Ela só faz com que a gente se sinta numa posição de superioridade em relação ao outro, vai colocar sempre o outro como inferior, e isso não vai ajudar no processo. E vai fazer com que haja um distanciamento entre vocês. Porque ninguém gosta de ser criticado por ninguém. Então, se a gente tem essa tendência a ser crítico com as pessoas, naturalmente elas vão se afastar de nós. Agora, em vez da crítica, se eu aponto uma solução, uma possibilidade, eu coloco uma ideia para a pessoa, como ela poderia agir de forma diferente. Enfim, se eu coloco o foco não no problema, na crítica, mas na solução para aquela situação, as pessoas naturalmente vão perceber que você quer o bem delas. E aí elas vão estar mais próximas de você, elas vão querer os seus conselhos, vão querer a sua inspiração. Então a postura muda completamente. E então a gente tem uma tendência a focar, né, naquilo que não está dando certo, naquilo que é o problema. E se você tem essa tendência crítica, você vai, internamente, é como se você não tivesse responsabilidade nenhuma sobre aquilo, já que a atribuição da responsabilidade está sendo lançada sobre outra pessoa. Então, vamos ficar bem atento com relação a essas críticas. A segunda lei da autorresponsabilidade é não reclamar das circunstâncias. Então, da mesma forma, o reclamar, o que é? Reclamar, clamar novamente. Clamar é reivindicar para si, chamar para si, atrair. Então, quando eu reclamo, eu chamo novamente e novamente aquilo para perto de mim. Então, se eu falo, por exemplo, que eu tenho muitos problemas, que a minha vida é difícil, que ninguém me entende, que a vida é injusta, o que que eu estou reclamando? Ou seja, o que que eu estou clamando para mim novamente e novamente? Mais do mesmo. Então, a minha vida vai ficar mais difícil, mais injusta. Na minha vida, eu vou ter uma sequência de acontecimentos que vão promover escassez. Então, tudo isso por quê? Porque eu estou reclamando. E assim, não adianta a gente reclamar porque as coisas não vão mudar. Enquanto eu não tiver uma postura diferente, focada nas soluções, nos resultados, as coisas vão continuar exatamente da mesma forma. Né? Então, e quando eu reclamo das pessoas, mais uma vez, eu estou me sentindo superior a elas. E isso não vai causar uma conexão, não vai gerar uma conexão entre vocês. Pelo contrário, vai haver um distanciamento. Então, uma mulher, por exemplo, uma mãe que
só reclama dos filhos, uma mulher que só reclama do marido, um chefe que só reclama dos funcionários. O que que essa pessoa vai ganhar? Absolutamente nada. Ela vai fazer com que as pessoas só se afastem dela, porque ninguém aguenta pessoas que são reclamonas por natureza. Então, não vai gerar uma aproximação e uma mudança de comportamento. E quando eu não gero uma mudança de comportamento, o que que vai acontecer? As coisas vão ser exatamente iguais ao que sempre foram. Como que eu vou querer gerar um resultado diferente se eu estou fazendo as mesmíssimas coisas? Então, e uma pessoa que ela não quer mudar, né, não quer gerar um resultado diferente, ela não está vendo assim as consequências das atitudes dela. E uma pessoa que não vê as consequências das suas decisões é uma pessoa inconsequente. E quem é uma pessoa inconsequente? Normalmente são as crianças. Elas não pensam nas consequências das suas ações. Então, um exemplo disso, quando um adulto vira um adulto inconsequente, é quando, por exemplo, você gasta tudo e mais um pouco, né? E você estoura o seu cartão e você não pensa que vai ter uma consequência lá na frente de uma fatura que você precisa pagar. Ou sei lá, uma pessoa que come desenfreadamente e ainda assim quer um corpo magro e saudável. Então, são consequências, são visões de pessoas que não pensam nas consequências futuras dos seus atos. Tá? Então, essa é uma característica dessa pessoa que só reclama e atribui a responsabilidade para outra pessoa. Então, é como se ela estivesse vendo o circo pegar fogo e não fizesse absolutamente nada a respeito, porque, já que o erro não foi meu, não fui eu que fiz isso, não fui eu que dei causa a essa situação, então eu não tenho nada para fazer. Então, e aí o que acontece? Você não gera possibilidades de ação para mudança dos resultados, quando isso acontece. E duas frases que eu acho fenomenais para a gente refletir é: se amanhã você acordasse somente com o que você agradeceu hoje, com o que você acordaria? E outra pergunta: se amanhã você acordasse sem aquilo que você reclamou hoje, o que você perderia? Isso faz a gente refletir sobre a questão da gratidão. Como que é importante a gente parar de reclamar sobre as coisas que a gente já conquistou, sobre as pessoas que a gente tem à nossa volta, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa casa, então, os nossos amigos, tudo aquilo que a gente já conquistou, que a gente seja grato por isso. E não fique só reclamando, reclamando, reclamando. Porque se a gente perdesse tudo isso que a gente conquistou, como que a gente ficaria? Então, é uma reflexão para a gente fazer, né? Essa questão da gratidão que é fundamental. A terceira lei da autorresponsabilidade é não buscar culpados pelas circunstâncias que deram errado. Então, e buscar culpados é uma maneira muito fácil da gente se desresponsabilizar pelas situações. E neurologicamente falando, isso é um perigo, porque nosso lado racional, nosso lado direito do cérebro, que é o nosso lado realizador, quando ele vê que você pensa assim, eu não tenho responsabilidade sobre isso, é como se ele dissesse assim, já que isso não foi dado causa a mim, eu não gerei esse resultado, então de que adianta eu me esforçar para mudar isso? Né? Já que a culpa não é minha, então não é comigo, então eu não tenho o que fazer. E aí eles colocam nessa posição passiva. Né? Então, para que mudar, fazer diferente, se a responsabilidade é do outro? Enquanto a gente tiver essa postura, as coisas não vão mudar. Então, não vai adiantar a gente tentar achar culpados, porque desse jeito você não vai vencer. Você só vai vencer se você for um objeto de mudança na sua vida. Se você for um alvo de mudança. Você vê o que está dando errado à sua volta
e pensar assim, cara, o que eu posso fazer aqui para gerar um resultado diferente? E isso sim vai fazer você ter um diferencial na sua vida. A quarta lei da autorresponsabilidade é não se fazer de vítima. A vítima, ela só critica os outros e ela se coloca numa posição de inferioridade, como se ela fosse uma coitadinha, né? Como se ela não tivesse poder nenhum sobre aquela circunstância. Então, ela se vê muito pequena diante daquele problema que é gigante diante dela. Então, aí ela fica totalmente atada, ela não vê como sair daquela situação. E a gente aprende a ser vítima. Normalmente, às vezes, assim, a criança, ela quer a atenção dos pais, os pais ou são muito ocupados, ou têm alguma dificuldade afetiva para demonstrar carinho, enfim. E aí ela quer a atenção desses pais. E aí ela percebe que quando ela fica doente, os pais naturalmente dão mais atenção, fazem mais um chamego, ficam mais próximos. E aí, conforme essa criança vai melhorando, eles vão voltando para a rotina deles e vão se afastando novamente. E aí ela entende essa mecânica e começa a pensar assim, não, então, se eu me fragilizar, se eu ficar doente ou me debilitar, eu vou ter a atenção das pessoas que eu amo. E ela leva isso como um aprendizado para a vida dela. E isso é terrível, né? Então, aí gera aqueles adultos, assim, por exemplo, que, os meus problemas são os piores, são os mais difíceis de resolver. A minha vida é mais difícil do que a de todo mundo. E ela começa, até certo ponto, a atrair a atenção das pessoas e o cuidado, né? As pessoas olham para ela com pena, mas daqui a pouco as pessoas vão se saturando, porque ninguém aguenta esse comportamento de vítima o tempo inteiro. A não ser que você atraia outros sanguessugas, né, que tenham esse comportamento de vítima, e aí um se complementa e um vira sanguessuga do outro. E aí vira uma relação patológica. Mas fora isso, ninguém aguenta essa relação de vítima o tempo todo. Então, desse jeito, você não vai atrair sucesso para sua vida. Pelo contrário, você vai estar sempre preso num esquema mental ali que você não consegue sair. Então, imagina o sucesso como uma rodovia que você pode andar a 20 ou a 200 quilômetros por hora. E cada vez que você se coloca num pensamento de vítima, é como se você entrasse numa rotatória e andasse em círculos e não saísse daquilo ali. São os nossos pensamentos circulares de vítima, onde eu coloco só o foco para o meu problema, para a minha vida, como é difícil. E a vítima, ela tem um comportamento, né, até uma fisiologia muito própria, onde ela se fecha, né, ela se enclausura num casulo de autopiedade. E aí gera aqueles comportamentos, aqueles pensamentos circulares, que não saem da cabeça dela. E às vezes é difícil para ela sair dessa situação, mas ela precisa estar atenta de quando ela estiver entrando nesse ciclo, para que ela interrompa esse ciclo. Então, quando você se perceber nessa posição, afaste esses pensamentos de você, abra a cortina, veja a luz do dia, toma um sol, conversa com alguém, coloca uma música mais animada, coloca uma roupa que te desperte, que dê mais energia, mais alegria. Então, a gente precisa estar atento para esse comportamento para não entrar nesse ciclo, que é muito fácil da gente cair nisso. Então, e a gente tem, assim, uma necessidade de fazer um comportamento totalmente oposto. Então, por exemplo, muda sua postura, coloca os ombros para trás, faz uma posição de poder, sabe aquela posição ali da Mulher Maravilha, do super-homem? Fale palavras de autoafirmação para você, olha, você é capaz de conseguir conquistar o que você quiser. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Você constrói a sua vida extraordinária. Então, são mensagens de afirmação para você afastar esse comportamento de vítima.
Então, e dessa forma, que você não permita que palavras de vitimismo e de negativismo saiam da sua boca, mas pelo contrário, que você viva, você haja e você fale como vencedor. E isso vai trair admiração das pessoas para você. Isso sim é realizador, isso sim alimenta. E não pena, piedade, isso é muito pequeno para você. Você merece muito mais. E a quinta lei da autorresponsabilidade é não justifique os seus erros. Então, em vez de você ficar pensando, ó vida, ó céus, ó azar, por que que eu fiz isso? Não, o erro, ele é fundamental, ele é didático, ele serve para o seu crescimento. Todos os grandes vitoriosos na vida, todas as pessoas de referência, elas já erraram muito, muito. Erraram muito mais do que acertaram. Mas o que fez elas saírem desse patamar e atingirem um patamar superior? Elas aprenderam com os erros e mudaram. Saíram da rotatória, né, do pensamento circular e da vítima. Eles foram lá, viram no que tinham errado e pensaram outras formas, como poderiam agir diferente. É muito comum pessoas que tiveram pais muito críticos. Por exemplo, uma criança que deixa derramar um suco sobre a mesa, e aí a mãe ou o pai gritam com essa criança: Menino, você não faz nada direito, como é que você derrama o suco desse jeito? Não, então fala: olha, filho, tá vendo? Ó, tem que ter mais atenção, vamos lá limpar? Vamos lá pegar um pano? Vamos, ajuda aqui a mamãe, vamos limpar tudo. Então você mostra para essa criança uma capacidade que ela precisa desenvolver de ter resiliência, de crescer com os erros dela, de consertar as coisas. Mostra para ela que é possível modificar, que é possível consertar, corrigir os erros. Isso é fundamental. Uma capacidade de se reinventar, de ressurgir das cinzas quando tudo deu errado, fazer tudo novamente para poder acertar. Então, isso você está criando uma capacidade dessa criança de se ressignificar. Olha só como isso é sério. Então, vamos mudar esse comportamento já desde a infância. Vamos estar atento com as nossas crianças com relação a isso, para que elas gerem adultos confiantes, realizadores lá na frente, e não cheios de autopiedade, esperando a atenção de alguém. Não, a atenção que quem tem que dar para você é você mesmo. Se valorizar por isso. Pensar que tudo que você está colhendo hoje de resultado na sua vida é fruto do que você plantou anteriormente. Então, se você quer frutos diferentes, resultados diferentes, então você precisa plantar agora para gerar esses resultados depois. E a sexta e última lei da autorresponsabilidade é não julgar as pessoas. E é muito comum a gente julgar as pessoas pelas decisões delas, né, pelas atitudes. E quando alguém nos ofende, a tendência maior que existe qual que é? A gente achar que aquilo é pessoal, foi direcionado para a nossa pessoa, ele quis me magoar, ele quis me machucar. A maior parte das vezes não. Foi realmente uma falta de atenção, né? Uma impossibilidade de pensar de como você se sentiria com relação àquilo. E as pessoas, elas têm algum tipo de motivo que fez elas agirem daquela forma. Então, vamos usar, até eu tenho uma técnica da PNL que é muito interessante, da gente tentar entender o mapa da pessoa, ou seja, como que ela pensa, como que ela age naquela circunstância, de acordo com o mapa dela, de acordo com as crenças dela, de acordo com o que ela recebeu da vida, do mundo, dos pais que ela teve, as circunstâncias de vida que ela teve, moldaram ela da forma como ela é. Então, pense que se você tivesse tido tudo que ela recebeu, tivesse vivido as experiências que ela viveu, será que você agiria tão diferente assim? Então, tenta se colocar no lugar dela. Né? Por que que ela agiu dessa forma?
o que que gerou dentro dela para poder gerar aqueles resultados. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente não ataca a pessoa, mas a gente pode julgar não a pessoa, mas os comportamentos. E a partir desses comportamentos, você pensa assim, tá, e se ela fizesse diferente? Que tipo de resultado ela teria? É como se a gente tivesse 100 pessoas dentro de nós, 100 possibilidades de agir. E a gente vai escolher uma naquele momento. Eu escolhi uma, mas eu tenho 99 outras possibilidades de agir diferente naquela situação. Então, se eu estou indo para o meu trabalho, né, e estou lá alegre, contente, saltitante, e de repente alguém dá uma buzinada, e me xingue, barbeira. Eu posso escolher, por exemplo, xingar também a pessoa, buzinar, e aí isso vai gerar consequências. Ou eu posso pensar assim, olha, essa pessoa deve estar num dia ruim, e deixar ela seguir. É uma outra atitude. Então, tudo são escolhas de como a gente age. E a gente não tem como dominar o outro, mas a gente tem como controlar nós mesmos. A partir desse autoconhecimento. E buscando isso, a gente pode ter possibilidades de agir diferente. Então, isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Vou pedir aí para vocês darem um like de vocês, se inscreverem no canal, me acompanhar aqui nos próximos vídeos. Lá no Instagram eu estou como @mentora.michele_rigonato. Espero que vocês me sigam lá também, que a gente possa trocar muitas ideias e possa compartilhar um crescimento do outro. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Um abraço.